Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos das lições CPAD. Nós estamos estudando o último trimestre de 2020, onde nós temos o tema O Livro de Jó. Então, lição hoje a ser estudada traz o tema Quem era Jó? Nós podemos ver o texto bíblico de acordo com os versículos 1 ao 5 do capítulo 1 do livro de Jó. Então, a gente vai ver que a prova que Jó passou mostra para muitos que têm riqueza que não é impossível um rico passar pelo fundo de uma agulha das suas tribulações. Então, um homem rico para com Deus e com o próximo. A riqueza, antes de tudo, a integridade. Esta é a riqueza. Quando as demais coisas estão no coração, nós perdemos o foco do nosso chamado. Temos, durante todo esse trimestre, várias aulas extra aqui no nosso Zap. Aulas extras. Você se inscreve no canal, aperta aí no like, curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, faça a missão, levando esse vídeo a outras pessoas que não conhecem. Então, 85991281260. Você estuda conosco através de um investimento simples, doação que você coloca o seu próprio valor, ajudando o canal a crescer e estudando com profundidade o estudo teológico para líderes, professores da Escola Bíblica Dominical. Estude conosco. Então, vamos nós estudarmos o livro de Jó, dentro da lição de número 2, tratando exatamente, veja aí a sua lição. Veja aí. Tópico de número 1. Um homem de caráter irretocável. Então, Jó era um homem voltado para Deus. O significado do nome de Jó, voltado para Deus. E a gente percebe ser ele fiel, porque Deus dá um alvará do céu à terra, atestando a fidelidade de Jó, sendo ele temente a Deus e desviando-se do mal. Então, veja o comentário desse nosso primeiro tópico. Jó era próspero. Isto é visto no versículo 1. Havia na terra de Uz um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Isto é prosperidade. Não é simplesmente riqueza, mas ser um homem próspero não está as demais coisas, mas está no intrínseco, dentro dele, a sua parte mais importante. Então, quando nós lemos na Bíblia, que é preciso nós entendermos o que é mais importante. Quando você lê um texto, o que vem primeiro é o que é mais importante. Quando a gente lê a lei de Deus, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Quando nós colocamos o buscar a Deus, como Jó buscava a Deus, como sendo a parte mais importante entre todas as outras coisas, nós somos bem-sucedidos. Porque está escrito que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós lemos no texto, no livro, no versículo, a nossa atenção está logo nas primeiras palavras. Havia um homem, veja, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Depois fala da sua riqueza material, dos bois, das ovelhas, dos camelos, das jumentas, enfim. Veja que o exemplo de ser íntegro, dentro do conceito antigo dos filósofos, quando pegava a palavra íntegro, como eles definiam. Veja um exemplo de integridade dentro dos tempos antigos, onde se percebe que os escultores daquela época
quando fabricava objetos de arte. Veja como surgiu a palavra integridade. Eles fazendo os objetos de arte, quando fazia as mãos, os pés, a orelha. Então, quando ao fazer uma orelha, uma mão, e se ficasse com uma falha, então se colocava na falha um pouquinho de cera. Então, quando a pessoa ia vender aquela obra de arte, as pessoas perguntavam: esta estátua, ela é inteira? Ela é íntegra? O vendedor respondia: esta aqui não é. Esta aqui tem um pedacinho de cera. Sim, cera. Ó, sem cera. Sincera. O que é? Jó não tinha pedacinho de cera. Glória a Deus. Esta estátua aqui, ela é sem cera. Ela não foi colocado cera. Então, sem cera. Isto significa que Jó estava ligado à integridade, à sua sinceridade. Ele não tem máscara, ele não tem cera, ele é irretocável. Louvado seja Deus. Então, percebe-se que Jó era um homem inteiro, sem cera, sem pedaço. Não havia cera na sua vida. Não havia pedacinho que tirasse a sua originalidade do seu caráter. Amém? Então, temer a Deus, ainda no tópico 1, temer a Deus e desviar-se do mal. Verso 1, significa que quando nós tememos a Deus, é porque nós compreendemos Deus em todos os nossos caminhos. Quando nós entendemos que Deus não é só Deus do homem, mas é Deus também dos seus bens. E que o homem, quando aprende a dedicar-se a Deus, não só ele, mas também aos seus bens, à sua fazenda, aí ele conhece Deus em todos os seus caminhos. Então Jó fez um investimento. Deus quis duplicar. Então veja que o coração de Jó, glória a Deus, estava livre das demais coisas. Muitas pessoas hoje não levam suas fazendas, ou seja, as ofertas, os dízimos, as primícias, por causa que está no seu coração. Jesus falou e disse aos homens que aonde estiver o seu coração, aí também estará o vosso tesouro. Porque é o Deus chamado Mamon, que tira a primazia da presença de Deus. Então Deus não quer o dinheiro, Ele só quer que você oferte, traga as primícias, traga suas ofertas, dízimos, contribuições, para que o teu coração fique livre para Deus habitar. E que não haja conflito entre Mamon e o Senhor da glória. Então, quando Deus faz com que contribuamos na obra de Deus, aí Ele multiplica a nossa sementeira. Um a 30, outro a 60 e outro a 100 vezes mais. Então, para enriquecer, não precisa roubar, como hoje faz os políticos do Caixa 2. Estas pessoas estão enriquecendo à custa do diabo. A estes, o diabo dá risada, dá gargalhada. Mas quanto a Jó e todos aqueles que recebem o exemplo de Jó, o diabo não tem como derrubar. Ele pode até o acusar, mas Deus sabe que pode confiar num homem que é íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Embora Jó passasse por grande aflição, tribulação, dor, perda, isto foi o pontapé para dar uma continuidade no seu caráter. Somou-se na quarta característica, uma nova característica. Se eu tenho, veja, um homem reto, sincero, temente a Deus, desviava-se do mal, 4 características, então ele soma a quinta, ainda retém a sua integridade. Então, veja a continuação. Veja. A palavra que traz o sentido de temer a Deus, no tópico de número 1, é descrita em Provérbios 3,
e 7. O homem que teme a Deus aparta-se do mal. Mas nós podemos aprender a temer a Deus. Isto você pode ver em Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22 ao 23. Quando nós aprendemos a temer a Deus, é quando nós mostramos que somos verdadeiramente fiéis nas primícias dos nossos bens, da nossa fazenda. Então, a nossa fidelidade, ela nos ensina a temer a Deus. Então, veja, 2, o nosso tópico, um homem sábio e sincero. A Bíblia fala do homem mais sábio da terra, Salomão. Embora ele fosse atestado o homem mais sábio da terra, mas isto num contexto diante de todos os seus contemporâneos, conforme diz o texto. Está em 1 Reis, capítulo 4, versículo 31. Amém? Então, a riqueza de Jó, ela consistia em ser fiel a Deus, que resultou em ser um homem honrado pelos magistrados, pelas autoridades, com dignidade. Então, veja, no capítulo 29 de Jó, nós temos os sinais da riqueza de um homem moralmente respeitado nas praças. Veja, somos ricos quando deixamos que o Espírito de Deus nos dê sabedoria para utilizar a revelação no meio das trevas. Nós podemos aprender com Jó que ser rico é quando nós temos motivo para fazer o bem à comunidade. Isto é visto no capítulo 29 de Jó, aonde Jó, como juiz, fazia o bem ao seu povo. Então, ser rico é quando somos ouvidos atentamente. Quando você traz uma mensagem de Deus que é boa, agradável e perfeita, e que as pessoas ficam atentamente, aquele público ouvindo, isto é uma honra. E ainda mais, quando todos ouvem em silêncio, quando todos, conforme os príncipes e os nobres, colocavam a língua no paladar, isto mostrava que só Jó falava, e que todos que estavam ali estavam contentes com a sabedoria de Jó. Então, ser rico é quando o testemunho das pessoas vale muito mais do que as nossas próprias posses. Isto é ser rico, quando as pessoas falam de nós em detrimento daquilo que possuímos em nossos depósitos. Leia capítulo 29 de Jó. Então, Jó sabia muito bem distinguir entre o Senhor e os bens, entre aquele que é soberano, maior, e aquele que é inferior e menor. Por isso ele recebe o alvará. Este é crente fiel. Deus deu testemunho desde os céus. Então, na prova que Jó passou, ele vai passar dando glória a Deus, e quando ele vence, fica livre de toda e qualquer acusação. Porque o diabo estava dizendo, ele só é crente porque é rico. Se deixar ele de ser rico, ele vai ser um blasfemo. Então, Deus provou, tirando tudo de Jó. Em 1 minuto, tirou os camelos, os bois, os jumentos, as ovelhas, rasgou Jó o manto. O que é isto? É que nesse período que o manto destacava Jó, quando ele chegava nas praças, quando todos os nobres, os magistrados respeitava Jó, a sua vestimenta, lembra de José, que as suas vestes eram de cores? Assim Jó tinha uma vestimenta de destaque. Hoje no Brasil, quem destaca um homem proeminente são exatamente o seu anel de formatura, seja ele de doutorado, mestrado, seja ele na medicina, bacharelado, enfim, o anel no dedo de um homem no Brasil é que demonstra a sua. Então, veja, Jó ficou pobre, mas continuou. Veja o texto: reto, justo, temente
e desviava-se do mal, e ainda retia a sua integridade. Louvado seja Deus. Então, continuando aí, a nossa revista, tópico 3, um homem de profunda piedade pessoal. Para santificar os seus filhos, conforme diz a lição, ele também tinha uma vida consagrada. Então vamos ver esta parte aqui do nosso comentário. Veja aí o que diz a respeito de Jó dedicado à família, santificava os seus filhos, conforme o número deles. Jó tinha uma vida consagrada. Vamos lá? Primeiro, santificação, consagração. Nós temos que aprender isso aqui, Isso aqui é o quê? Santificação. Tem uns textos bíblicos mostrando, certo? Que produziu o quê? Santidade, certo? Que é esta palavra aqui, é diferente de consagrado ou consagração, ok? Então vamos estudar, porque o texto vai falar sobre isto. Jó era consagrado, santificava seus filhos. Jó era consagrado, santificava seus filhos, certo? Nós, os cristãos, temos a santidade, ok? Então, eu tenho o antes e o depois. Por isso que antes de Jesus, nós temos quem? Jó, mais os sacerdotes da lei. Esses aqui faziam o quê? Santificação. Não era só pelas pessoas, filhos, eram por bens, por pessoas recém-nascidas, de até um mês. Então, eram feitas por animais puros e impuros. Isto era chamado de santificação. Como? Levando uma oferta. Se houver uma oferta, tem como santificar. Se não tiver oferta, não tem santificação. Vamos estudar essa parte? A santificação, santidade e consagração. 3 termos totalmente diferentes um do outro. Eu tenho santificação, santidade e consagração. São 3 palavras diferentes. O problema é que há uma confusão de significados entre os teólogos. O que é consagração? O que é uma pessoa consagrada? O que é uma pessoa santificada? O que é uma pessoa santa? Que tem a santidade? Há muita confusão e não há nenhuma diferenciação. Muitos colocam santidade como santificação e assim consagração como santificação, sendo, segundo muitos, a mesma coisa, e não é. Então vamos lá? Nós não podemos exatamente colocar como se fosse uma palavra só. Há uma explicação para cada palavra. E o pior ainda é quando eu confundo com consagrado. Porque consagrado é eu entregar 100% nas mãos de Deus. Não é mais meu. Se é consagrado um bem ou uma pessoa. Lembra do Antigo Testamento? As pessoas que eram consagradas ficavam onde? A serviço de Deus. E não mais na casa de seus pais. Então, 100% de Deus, consagrado. Não pode mais ficar retendo a parte. Então, quando Jesus morreu, é o maior exemplo de santificação. A morte de Jesus é o maior exemplo de santificação, porque Jesus vai cumprir a doutrina exigida por Deus no Antigo Testamento. Então, ele cumpre o Antigo Testamento, entregando-se como oferta. E sendo ele uma própria oferta, ele se santificou por nós, trazendo uma vida piedosa diária, chamado de santificação, que tem as qualidades cristãs, louvado seja Deus, produzida pela santificação que Cristo fez. Isto pode ser visto em Hebreus, capítulo 10, versículo
12 até o versículo 14. Cristo entregou seu corpo, seu sangue, para nos santificar. Então, Jó santificava os seus filhos. E muitos têm esta ideia. Qual? De separação. A ideia da santificação, muitos dizem, não, eu vou ter que me separar para orar, vou ter que me separar para me santificar, mas a palavra santificação está envolvido a entregar uma oferta a Deus. Veja os textos. 1 Coríntios 1, versículo 2. Aí nós temos a igreja aos santificados em Cristo. Nós, santificados em Cristo. Hoje nós não podemos mais levar uma oferta, porque Jesus é a nossa oferta. Não só por mim, mas também por todos os meus filhos. Quando Jó santificava os seus filhos, o que é que ele fazia? Um holocausto por cada um dos seus filhos. E este holocausto aqui, é exatamente a morte de Cristo por todos. E significa que ele santificava, trazendo o quê? Herança, tanto aos filhos como às filhas. Isto aqui traz herança. A Bíblia diz que a santificação traz herança, porque é a única que salva. Lembra do texto? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí a gente diz que é o cristão se santificando. A santidade não leva para o céu. O que leva para o céu é a santificação. Ok? Que produz a santidade. Aí as pessoas mostram-se santo sem ser santo. Aparentemente, diz como fariseu que é santo, mas não tem a santificação, que é o depósito que Cristo colocou diante do Pai, que é o seu sangue no propiciatório, que está o trono de Deus, lá no céu, certo? Lá no céu, o Pai recebeu no propiciatório exatamente o sangue de Jesus. Isto significa que ele nos santificou. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Veja, a palavra santificação na Bíblia não está ligado à pessoa que está se purificando porque pecou. Eu tenho que me purificar. Muitos têm essa ideia, mas a ideia bíblica, a doutrina, é que a pessoa levava uma oferta. Então, Jesus se santificou. Se Jesus se santificou e nunca pecou, então a santificação não está ligado a pecado. Isto pode ser visto em João capítulo 17, versículo 19, que fala, e por eles eu me santifico a mim mesmo. Quando nós cristãos nos santificamos, qual é a nossa oferta? É Cristo. Ele tornou-se a nossa santificação, e não eu mesmo, eu próprio, é Ele, isto é, eu nele. Ele nos santificou por nós. Os textos bíblicos deixam bem claro. Hebreus capítulo 10, versículo 12 ao 14. Então, Jesus se santificou. Deus exige santificação e santidade. Porque a santificação foi exigida porque Cristo tinha que morrer. Mas ele também exige a santidade. Mas o texto diz, sem a qual, que é a santificação de Cristo, ninguém verá o Senhor. A santificação nos garante cobertura, porque foi derramado sangue, e nos dá livramento. A santidade, ela nos traz alegria completa. E tudo que fazemos na nossa vida diária, na obra de Deus, fazemos para a glória de Deus e em memória dele. Fazei tudo em memória de mim. Então esse fazei tudo é a santidade. Mas fazemos em memória porque ele já fez. Glória a Deus. A santificação, ela produz herança. Atos capítulo 21, versículo 22. Antes de Cristo,
a santificação já existia na lei. E as pessoas santificavam seus filhos, porque Cristo ainda não havia morrido. E hoje somos santificados nele. Então, antes de Cristo, a santificação era um depósito. A pessoa levava moedas de prata, equivalente a uma pessoa ou uma herança. Então, para santificar, havia uma avaliação sacerdotal. E isto custava um preço. E este preço era uma oferta. Levítico 27, versículo 7 ao 27. A partir do versículo 2. Bem, a pessoa ou animal, seja limpo ou impuro, era santificado. E quando havia a santificação no Antigo Testamento, que é diferente de consagrado, porque o consagrado fica na casa de Deus, 100%, mas o que era santificado, o animal, os bens, não ficava na casa de Deus, porque a santificação dava o direito dele levar o bem de volta para sua casa, para sua residência, para sua fazenda, seja animal ou pessoa, qualquer. Por isso que os filhos eram santificados. Então, o consagrado fica na casa de Deus. Não tem como resgatar. Mas o que era santificado antes da morte de Jesus, eles voltavam para o seu lar. Então, há uma diferença entre santificação e consagração. Então, na santificação, os animais voltavam para o seu acampamento, junto com seus donos, já santificados. E o que ficava no templo, o que ficava no santuário, era a oferta. E a oferta era que dava poder de santificação. Cristo é o poder da nossa santificação. Amém? Por isso que a oferta está lá no santuário. Jesus está no céu. E nós estamos ainda nessa terra. Mesmo que nós não somos mais deste mundo, mas para que nós possamos ficar neste mundo, ele santificou a si mesmo. Ele disse o seguinte: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então, esse livrar do mal, esta cobertura, é resultado da santificação que Cristo fez por nós. Então, o primogênito era consagrado. E na lei, quem era primogênito? A lei, ela não pedia para se santificar, porque já era santíssimo ao Senhor. Todo primogênito já era santíssimo ao Senhor. E se ele automaticamente, o primogênito, já era consagrado a Deus, então já ficava 100% no serviço de Deus. Então não haveria necessidade da santificação. Veja a diferença, muita diferença entre santificação e consagração. Ok? Hebreus capítulo 10 e versículo 10. Fomos santificados pela oferta. Toda santificação tem oferta. Veja Hebreus capítulo 10, versículo 10, a partir do 10 até o 14. No versículo 10 tem oferta. Não tem como santificar sem oferta. Nós nos santificamos porque a oferta é Cristo. Jó santificou porque ele entregava uma oferta no altar como holocausto. E Jesus é o nosso holocausto. É a nossa oferta. E não há mais oferta melhor que possa substituir a de Cristo. Cristo é a oferta que foi estabelecida desde o plano da eternidade. Então, desde a eternidade, o Pai já proveu a oferta insubstituível para a redenção da nossa vida, das nossas almas. Então, a exigência do Pai para nos livrar do ódio deste mundo, para nos guardar, mesmo estando no mundo, era a santificação. O sangue de Jesus, que é o depósito no propiciatório do Pai, que está no trono, é esse depósito que nos garante estar no mundo, sem ser tocado pelo maligno. Por isso que o diabo olha para nós e vê uma cerca viva. Aí ele diz, tu não cercaste Jó? Essa cerca viva é por causa da santificação. Jó santificava seus filhos, Cristo nos santificou, por isso que o maligno não lhe toca. A fim de nos fazermos pregadores, obreiros,
para fazer discípulos no meio dessas nações. Por isso que ele nos santificou, gerando pela sua santificação a nós santidade. Então é o nosso dever diário para com Deus e com o próximo. Isto se chama santidade, o nosso dever diário. Revelação de hoje, desta aula. Veja, o sentido de santificação para Jesus. Não confunda. Quando nós falamos do sentido de santificação bíblico, teológico, Jesus, ele pega o mesmo ensino que estava constando na ordenança bíblica no Antigo Testamento. E não é, jamais, o que muitos hoje dizem, porque eles confundem uma coisa com a outra. E nós não podemos confundir o que é mais sagrado, a santificação de Cristo, com o nosso dever diário, que é ser santo. Isto é, a santificação é de Cristo, mas a santidade é nossa. Com isto a gente percebe que a santidade é um dos fundamentos da nossa vida cristã. Veja outro exemplo. A igreja de Coríntio foi chamada santificada, mas a Bíblia diz que também foi chamada de carnal. Ela foi chamada de santificada e também de carnal. Por que santificada? Porque foi Jesus quem morreu por ela, pela igreja de Coríntio. Jesus santificou, embora os crentes fossem o quê? Carnais, anti-santidade. Não tinham um viver diário, piedoso. Então, o que é que a Bíblia nos ensina? É que Jesus, ele é o depósito autêntico. A Bíblia diz que nós fomos santificados, não com prata. Veja que lá no Antigo Testamento era com prata, não com ouro, mas com sangue puro de Jesus. Glória a Deus. Aí, Deus diz para Jó, capítulo 2, versículo 3, observaste o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Homem íntegro, sincero, reto, desvia-se do mal. Glória a Deus. Aí Deus, pela sua prova, que ele provou a Jó, ele aumentou uma quinta virtude. E ele ainda retém a sua sinceridade. Então toda dor resulta em mais uma virtude. Muitos, infelizmente, gostam da ignorância. Não querem conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor. E Oséias diz que o povo sofre por falta de conhecimento. É aqui que o diabo entra, na falta de conhecimento.